Olá! Hoje nós vamos falar novamente em números complexos. Desta vez, da maneira de representá-los na sua forma trigonométrica ou também chamada de forma polar. As telas que vocês vão ver nessa aula, vocês podem acessar usando o conteúdo multimídia, números complexos na forma trigonométrica ou polar que vocês estão vendo aqui. Nós já vimos que um número complexo pode ser representado como um ponto no plano cartesiano. Então, nós podemos pegar esse ponto aqui, Z1, e colocar suas coordenadas como 4 em relação ao eixo X e menos 2 em relação ao eixo Y. E aqui nós temos aqui o ponto Z1, então, que nós podemos representar na forma de um par ordenado, que é 4 menos 2, e que para ser representado como um número complexo, ele aparece dessa forma aqui. Mais 4 menos 2i. Mas nós também podemos representar a posição desse ponto no plano de uma maneira diferente. Nós podemos traçar um vetor que sai da origem e vai até o ponto. E esse vetor vai ter um ângulo em relação aqui ao eixo X. Se nós mudarmos o ponto de lugar, o comprimento do segmento e o ângulo vão mudar também. Então, essa é uma outra maneira de representar a posição do ponto Z1 no plano. Essa outra forma de representar, que é chamada de forma polar ou trigonométrica. Então, vamos fazer a conversão para essa outra forma de representação. E aqui nós temos o comprimento do segmento, que é dado aqui 4,47 unidades, e o ângulo que esse vetor faz com o eixo X, que aqui é menos 26,6 graus. Então, se nós tivermos um número complexo dada na forma Z igual a A mais BI, como nós fazemos para encontrar o comprimento desse vetor e o ângulo que ele faz com o eixo X? Bom, o comprimento do vetor também é chamado de módulo e é representado por essa letra aqui, ρ. A forma de calcular está exatamente aqui. O módulo de Z é a raiz quadrada do valor de A ao quadrado mais o valor de B ao quadrado. Como nós sabemos A e B, nós podemos facilmente calcular ρ. E o ângulo que o vetor faz com o eixo X é chamado de argumento do número complexo. E ele pode ser calculado por essa fórmula. Ou nós consideramos cosseno do ângulo θ é igual ao valor de A que nós temos, que é o mesmo A que nós usamos aqui, dividido pelo valor de ρ, ou usamos o seno de θ, que é B, dividido pelo valor de ρ. Tendo calculado esses dois valores, o módulo e o argumento, nós, em vez de representarmos Z como A mais BI, vamos passar a representar Z com essa expressão. Z igual a ρ multiplicado por cosseno de θ mais I vezes seno θ. Essa é a representação polar de um número complexo. Voltando então aqui ao nosso número Z1, que está representado novamente por suas coordenadas, nós podemos mudar sua posição, que aqui é menos 6 em relação a X e 6 em relação a Y, e podemos fazer a conversão para a representação trigonométrica ou polar. Então, nós vamos fazer o cálculo. Aqui nós temos, então, o cálculo do módulo, onde temos os valores de A, que é menos 6, e B, 6. Então, temos como resultado um módulo de 8,49. E para calcular θ, nós temos aqui
a operação, encontramos um valor de θ de 135 graus. Então, a representação de Z1 na forma trigonométrica ou polar é esta. Então, vamos fazer a conversão. Temos aqui o ângulo de 135 graus que a gente tinha calculado e o módulo que está aqui, 8,49. Acessem esse conteúdo multimídia, naveguem pelas telas, vocês vão encontrar vários exercícios envolvendo a transformação para a representação trigonométrica ou polar e até mesmo como são feitas as operações com números complexos que são apresentados nessa forma de representação. Um abraço e até a próxima aula de matemática.